estamos começando mais um programa na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Por aqui, toda semana, nós trazemos um ensinamento do Evangelho de Jesus, esclarecido à luz da doutrina espírita, através da extensa e diversificada bibliografia em torno do Evangelho de Jesus. Para o nosso encontro de hoje, eu trouxe um trechinho que consta lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 5 ao 7. E nessa passagem, Tomé diz a Jesus: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conhecereis e os vistes. Essa afirmação de Jesus de eu sou o caminho, a verdade e a vida está entre aquelas que se eternizaram através dos séculos, pois é uma síntese de sua doutrina, é um pequeno resumo da natureza divina de sua mensagem e do propósito final. Cada uma das palavras dessa afirmativa contém todo o ensinamento por trás delas. E aí a gente separou o que é caminho, o que é verdade, o que é a vida que Jesus se referia. Com relação ao caminho, o espírito, como sabemos, ele nasce simples e ignorante. Em sua jornada evolutiva, há um impulso natural e constante ao aprendizado. Esse desejo de conhecer é o que anima a incansável busca do espírito de se melhorar, de se aprimorar, tornando-o capaz de escolher a melhor trajetória para se evitar sofrimentos e aflições e para alcançar a felicidade. Na história da humanidade, muitos foram os missionários enviados para nortear os homens, resgatando-o da ignorância e conduzindo para um caminho de sabedoria. No entanto, todos eles, em algum momento de suas missões, sentiram medo, hesitação e, por vezes, se equivocaram. Em Jesus, nós encontramos o ápice desse ato de condução. Condução amorosa, segura e exata para seguirmos rumo à plenitude. Em Jesus nós encontramos segurança para caminhar. Então ele é o bom guia, é o caminho que ele nos apresenta. Nós não temos nada a temer, é só seguir. Com relação à palavra verdade, em nosso mundo nós temos um grandioso acervo através de inúmeras obras que nos trazem arte, cultura, ciência, filosofia e religiosidade. Especialmente em relação à religiosidade, são muitos os livros chamados sagrados. Contudo, como a humanidade é um constante avançar, esse conhecimento ele vai sendo depurado, aprimorado, vai se mantendo a essência divina e se extraindo as impropriedades, os desvios acrescentados pela natureza humana. O ensino moral de Jesus, como afirma Kardec lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, permanece inatacável e prossegue. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputa religiosa, sempre e por toda parte provocada pelos dogmas. Então, a verdade que as religiões muitas vezes insistem em ensinar, elas passam por certa influência humana, por deturpações para explicar o divino, o sobrenatural, e até mesmo modificar, né, sentido e significado de coisas que aconteceram com relação até ao próprio Evangelho de Jesus. Mas a essência do Evangelho ela é imutável. Se formos estudar ela no século passado ou no século daqui a 100 anos, a gente vai encontrar a mesma essência. É o amor. E o amor em vários aspectos, em forma de perdão, em forma de tolerância, em forma de brandura, em forma de prece. Então a gente entende que a verdade de Jesus ela é imutável, assim como uma das características de Deus, imutabilidade. E ela foi trazida por esse nosso governante justamente para nos auxiliar a resgatar a nossa divindade,
que habita dentro de nós. Afinal, ele diz, né? Vós sois deuses, e nós temos uma partícula divina dentro de cada um de nós que precisa ser lapidada através das experiências encarnatórias para chegar à perfeição. A vida, aí vem essa palavra. Aqui na Terra, muita gente ainda é apegado às coisas materiais, às paixões humanas. E essa condição, quando ela é extrema, ela leva o ser a uma cegueira para a verdadeira vida. Essa circunstância de não ver e de não ouvir é justamente o que impede temporariamente o homem de perceber as suas potencialidades e se libertar do casulo da ignorância. Por isso, figuramente falando, essa condição se assemelha à morte, a uma certa morte espiritual. Jesus é a vida, Jesus é o médico das almas. Eis que seus ensinamentos, seus exemplos vêm despertar-nos do entorpecimento, da inação, do comodismo para a plenitude da vida. E é a vida que ele nos chama, é a verdadeira vida, que é a vida espiritual, então. É deixar de lado as nossas preocupações com o mundo material, com as aquisições que a vida terrena nos solicita, as preocupações em que muitas vezes tomam a maior parte do nosso tempo com relação ao materialismo, com relação às coisas passageiras. Temos que lembrar que tudo que temos aqui no planeta Terra nos foi emprestado. E quando retornarmos à pátria espiritual, devolveremos e prestaremos conta do uso que fizemos desses bens transitórios. O que vamos levar é aquilo que ele sempre nos orientou, né? O ouro que não é corroído e que não é aquilo que a gente vai levar para outro plano, são as nossas experiências positivas, são as virtudes que conseguimos cultivar dentro do nosso ser. Então temos que pensar quanto tempo nós estamos dedicando a isso, né? A essa busca pelos bens espirituais. A gente vai para um intervalo e voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel e o final dessa reflexão. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus, e para auxiliar a nossa reflexão, vou ler uma mensagem de Emmanuel, como todos os programas, né? E ela é intitulada O Caminho, publicada no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem diz o seguinte: há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procure-se o aconchego do templo. Veio a morte de pessoas amadas? Ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais à maneira de uma pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para uma vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é uma jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhe intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima propriedade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. E acrescentando ainda as nossas reflexões de hoje, que foram extraídas do curso Aprendizes do Evangelho, a mensagem de Emmanuel, eu ainda acrescento uma mensagem de Vinícius, lá no livro Nas Pegadas do Mestre, onde ele diz o seguinte: sou o caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizeste. Posso, portanto, ser como de fato sou, o vosso guia, o vosso roteiro. Ninguém vos poderá conduzir e orientar senão eu mesmo, porque nenhum outro de todos que baixaram a terra jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Por isso eu digo, ninguém realiza os eternos destinos
senão acompanhando-me seguindo as minhas pegadas. Sou a verdade porque não falo de mim mesmo, não fantasio como fazem os homens que buscam seus próprios interesses e sua própria glória. Só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como o seu mesmo verbo encarnado. Sou a vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. Não sou como os homens cuja existência efêmera e instável depende em absoluto de circunstâncias externas. E a pergunta que fica para a gente refletir nesse encontro que tivemos com Jesus hoje. Ele diz que é o caminho e que é a verdade e a vida. Então, para nós, cristãos, espíritas, o que nos falta para seguir o caminho deixado por Jesus? O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da benevolência, o caminho da justiça, da caridade. O que nos falta como cristãos espíritas? Seguirmos a verdade, espalharmos a verdade de Jesus, que são a aplicação das leis divinas, o amor em sua essência. O que nos falta para multiplicar essa verdade? E a vida? Quanto tempo nós dedicamos à busca por valores espirituais? Quanto tempo de nossa semana dedicamos ao estudo do Evangelho de Jesus ou a mensagens edificantes, enfim, algo que acrescente aprendizado ao nosso espírito e algo que nos impulsione a sermos melhores a cada dia? Nós não sairemos dessa encarnação perfeitos. Temos muitas lutas internas que precisam ser concluídas, mas nós temos virtudes plantadas dentro de cada um de nós e precisamos deixá-las transparecer ao mundo. O que nós podemos fazer para demonstrar essas virtudes ao mundo? Esse é o convite, essas reflexões são o convite que eu os deixo essa semana. Eu agradeço a esses minutos prestados para esse encontro com a palavra de Jesus e te espero na próxima semana. Que a paz de Jesus esteja contigo e que tenhas uma abençoada semana. Até o próximo programa.